Olá, tudo bem? Eu me chamo Ana Beatriz, sou acadêmica de nutrição e hoje, junto com os meus colegas acadêmicos de biomedicina e farmácia, iremos abranger o tema desenvolvimento embrionário. Primeiro iremos falar um pouco sobre embriologia. A embriologia estuda todas as fases do desenvolvimento embrionário, desde a fertilização, formação do zigoto, até todos os órgãos do novo ser serem completamente formados, isso incluindo todas as fases da gestação. Olá, eu sou Ana Luísa, eu sou do primeiro período do curso de farmácia e hoje eu estou aqui para explicar sobre o aparelho reprodutor feminino. Bem, os órgãos sexuais femininos consistem tanto na genitália interna quanto na externa, que juntas desempenham atividades sexuais e reprodutivas. Eles passam por importantes mudanças estruturais e funcionais a cada mês. Essas mudanças têm uma função crucial no início da gravidez. Se a gravidez não ocorrer, o revestimento endometrial proliferado se descama e se desprende, passando pela vagina como sangue menstrual. Essas atividades ocorrem sob a influência de hormônios secretados pelos ovários. Agora vamos falar sobre as fases. Temos a genitália interna, que são localizadas dentro da cavidade pélvica, que são elas a vagina, o útero, as tubas uterinas e os ovários. Ou seja, aqui nós temos a demonstração da parte interna do órgão sexual feminino. E aqui nós vamos encontrar a vagina, que é este localzinho aqui. Nós temos o útero, que é aqui. Nós temos as tubas uterinas, que são essas. E nós temos os ovários, que são essa regiãozinha aqui. Bem, a vagina, que é essa regiãozinha aqui, ela possibilita a menstruação, a relação sexual e o parto. Logo nessa região aqui do útero, o útero é o órgão muscular oco e o revestimento endometrial do útero prolifera a cada mês em preparação para o implante de embriões. Se a fertilização ocorre, o útero atua abrigando o feto em crescimento e sua placenta. Se a gravidez não ocorrer, o revestimento endometrial é eliminado durante a menstruação. O útero é dividido em três: o corpo, que é a parte principal, o istmo, que é a parte estreita, e o colo do útero, que é o poço inferior do útero, ou seja, essa regiãozinha aqui. As tubas uterinas, que é esse localzinho aqui, é onde ocorre a fertilização do óvulo. Eles também transportam o zigoto resultante para o útero para a implantação. Bem, os ovários, eles são as glândulas femininas bilaterais, ou seja, dois lados, e equivalem aos testículos masculinos. Eles também liberam o óvulo com o propósito de fertilização, agem como glândulas endócrinas, secretando vários hormônios necessários para a fertilização, menstruação e a mutação sexual. Bem, agora vamos falar sobre a genitália externa, que é essa região aqui, conhecida como vulva. E quais são elas? Bem, nós temos o monte pubiano, que é uma massa de tecido subcutâneo adiposo. A pele sobre o monte pubiano é coberta com uma camada triangular de pelos pubianos. Bem, nós também temos os grandes lábios, que são duas dobras cutâneas longitudinais cobertas por pelos pubianos. Eles também são homólogos ao escroto do sexo masculino. Também temos os pequenos lábios, que são duas dobras cutâneas longitudinais, mas só que finas e sem pelos. Também o clitóris, que é o órgão erétil responsável pelas sensações sexuais, é análogo ao pênis masculino. E nós temos também o vestíbulo, que contém um orifício vaginal, que é a abertura da uretra feminina, e as aberturas dos ductos excretores das glândulas vestibulares, maiores e menores. Tem o bulbo vestibular, que são um par de tecidos eréteis subcutâneos, é análogo ao bulbo peniano e ao corpo esponjoso do sexo masculino. E temos também as glândulas vestibulares. Bom, agora para finalizar nós vamos falar sobre ciclo menstrual. Mas afinal, o que é ciclo menstrual? Bem, ciclo menstrual é uma série de mudanças mensais aos órgãos reprodutores femininos induzidos por hormônios. E eu trouxe aqui um exemplo de um ciclo, lembrando que ciclo menstrual é algo muito relativo, ou seja, não é porque que tem 28 dias que significa que isso é uma regra, que toda mulher tem que ter esses 28 dias.
Tem mulheres que são 20, outras 30, outras 34, 27, então é algo que varia muito de mulher para mulher, certo? Mas do porquê desse tempo, enfim. Bem, lembrando que nós mulheres nos preparamos todos os meses para engravidar e não para menstruar. Mas o que a mulher perde com a menstruação? Bem, a mulher perde uma camada do útero, uma camada chamada de endométrio. Ou seja, internamente ocorre o processo de descamamento do endométrio. Ou seja, de 20 a 28 dias vai rolar um ciclo. Ou seja, se eu menstruei hoje, daqui 28 dias eu vou menstruar novamente. Agora, sobre essa questão da menstruação durar de 3 a 7 dias. É a duração da sua menstruação. Mas tem mulheres que menstruam 3 dias, 7, 5, 8. Então é algo também muito relativo que depende muito da sua questão hormonal. O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da sua menstruação. Ou seja, se eu menstruei hoje, é hoje que inicia o meu ciclo menstrual. O dia fértil é no 14º dia do ciclo. Ou seja, no 14º dia do meu ciclo vai ser o dia fértil, o meu dia fértil. E o que seria esse dia fértil? O dia fértil é o dia que ocorre a ovulação, ou seja, a possibilidade da mulher engravidar. Então, mas quer dizer que vai ser no 14º dia do mês? Não, vai ser no 14º dia do seu ciclo. Se você menstruou no dia 6, por exemplo, vai ser 6, 7, 8, 9. Daqui você vai contar até 14, o dia que parar é o seu dia fértil. Certo? Agora vamos falar da parte hormonal. Bem, nós temos dois hormônios chamados FSH e LH, que dá sigla em inglês. FSH significa hormônio folículo estimulante e LH significa hormônio luteinizante, certo? Esses hormônios, eles vão atuar diretamente no ovário e o ovário vai produzir mais outros dois hormônios que são chamados de estrógeno e progesterona, que vão atuar diretamente no útero. Oi, me chamo Ítalo, sou acadêmico do primeiro período de farmácia e hoje vim apresentar sobre o aparelho reprodutor masculino. Bom, o aparelho reprodutor masculino ele tem a função de produzir gametas, além de introduzir esses gametas no aparelho reprodutor feminino. Bom, vou apresentar aqui para vocês algumas estruturas, depois eu falarei mais a fundo sobre cada um. O aparelho reprodutor masculino ele é composto pelo ducto ejaculatório, o epidídimo, o escroto, a uretra, a vesícula seminal, o ducto diferente, a próstata, o testículo e a glândula bupuretal, também conhecida como a glândula de Cooper. Bom, vou começar falando sobre as duas partes externas do aparelho reprodutor masculino, que é o escroto e o pênis. Para ficar melhor, vou mostrar aqui mais detalhadamente. Bom, vou falar aqui agora do pênis, mais detalhadamente. Bom, o pênis é composto por quê? Pelo corpo esponjoso, que aqui está sendo representado por essa parte rosa, e a glande, que é a cabeça também conhecida, que é essa parte marrom, a uretra, que vai fazer parte tanto do sistema reprodutor como urinário, e o corpo cavernoso, que é mais ou menos essa parte preta aqui, e a fossa uretária, que é essa parte mais grossa aqui da uretra. Bom, vou falar aqui um pouquinho da fossa. Para que ela serve? Ela é muito importante para quando o sêmen vir ou a urina, para que não possa causar lesões para a glande. Por quê? Porque vem tão forte que se não tivesse essa fossa, poderia acabar causando lesões para a glande. Bom, também é muito importante o corpo cavernoso, porque ele que vai causar a ereção. Quando o sangue vem para fazer a ereção, se localiza bastante nesses corpos cavernosos. E o corpo esponjoso também vai ajudar para que ocorra essa ereção. Vou apresentar aqui a segunda parte do aparelho reprodutor masculino externo, que é o escroto, que armazena também os testículos, que também faz parte. Bom, o escroto ele serve para armazenar o testículo, como eu já tinha falado, além de deixar a temperatura dele 2 a 3 graus diferente do nosso corpo.
Bom, nos testículos são encontrados os túbulos seminíferos, que eles são muito importantes para aqui, na produção de gametas, e também você pode encontrar logo embaixo as células de Leydig, que essas células são muito importantes na produção da testosterona, que ela vai fazer que com o sal vai ficar mais grossa, além de você ganhar massa ou perder massa. Bom, logo em cima dos túbulos seminíferos, dos testículos também, vem o epidídimo, que é um túbulo espiral que vai ser muito importante na maturação, além de armazenamento desses espermatozoides. Bom, quando esses espermatozoides estão armazenados aqui e o homem começa a se excitar ou começa um ato sexual, esses espermatozoides eles saem do epidídimo e entram no ducto diferente, ou também chamado como canal diferente, que é esse canal que sai daqui e vai até a vesícula seminal. Bom, quando ele chega na vesícula seminal, é importante porque vai ser nessa vesícula seminal que vai soltar a maior parte da substância, chega em parte de 60% a 70%. Além de uma dessas substâncias que solta, é a frutose. Essa frutose vai ser muito importante porque ela é o açúcar que vai dar energia aos espermatozoides. Bom, a partir do momento que os espermatozoides saem dessa vesícula seminal, ele entra no ducto ejaculatório, ou também chamado como canal ejaculatório. E aí eles chegam na próstata, que é esse pontinho branco aqui, bem pertinho da bexiga, aqui é a bexiga. E aí a partir do momento que ele chega na próstata, o que vai ser importante na próstata? A próstata é importante para regular o pH dos espermatozoides, além de dar algumas substâncias que vai fazer que ele não morra quando ele chegar lá no aparelho reprodutor feminino e também para dar força até ele chegar na próxima parte. Bom, e aí o espermatozoide sai daqui e chega na glândula bulburetal, também chamada como glândula de Cooper, que é esse pontinho aqui perto da próstata, que ela vai ser muito importante para quê? Essa glândula ela vai soltar uma substância que vai limpar o canal. Por quê? Porque a urina ela acaba deixando alguns fragmentos, algumas substâncias que poderiam prejudicar a vida do espermatozoide. Ou seja, essa glândula ela vai soltar essa substância para limpar essa via, que vai ser a uretra, que vai sair do ejaculatório e vai entrar na uretra agora. E aí, depois ela limpar, o espermatozoide pode passar livre, mais facilmente. E além dessa glândula ela fazer essa limpeza, ela vai ser muito importante também para a glande, pois ela é que vai lubrificar na hora ali do ato, não vai deixar ficar seco. E aí o espermatozoide pode continuar seu caminho, tudo certinho. E aí, explicando alguns órgãos que não estão, mas aqui é o osso aqui da pelve, aqui é o ânus, por isso que você pode tocar a próstata por aqui, e aqui é o reto. E esse é o sistema reprodutor masculino. Após a produção dos espermatozoides, aproximadamente 400 milhões entram no órgão reprodutor feminino. E muitos deles acabam saindo ou morrem no ambiente ácido da vagina, que tem aí um pH que fica entre 3,8 e 4,2. O restante segue em frente para alcançar o óvulo, mas uma parte sobrevive graças a alguns fluidos que os cercam. Passam pelo colo do útero e com uma certa facilidade por causa do muco cervical, que está na sua forma mais aquosa. Estando dentro do útero, as contrações uterinas ajudam os espermatozoides a nadarem em direção ao óvulo. E agora, na frente deles estão as duas tubas uterinas. Uma está vazia e na outra está o óvulo a ser fecundado. E aqueles que escolheram o caminho correto, agora já chegam ao óvulo. E o restante que foi para a tuba vazia, após no máximo 48 horas, provavelmente irão morrer. Aqui está o óvulo, também chamado de oócito, e esses são seus constituintes: corona radiata, zona pelúcida, membrana plasmática, núcleo e o espermatozoide. E no núcleo está contendo os 23 cromossomos do óvulo, por ser uma célula haploide. O espermatozoide passa pela corona radiata e chega na zona pelúcida e liga-se à zona pelúcida através de receptores específicos
que estão na superfície. E os acrossomos do espermatozoide liberam enzimas digestivas, permitindo com que ele passe para a próxima camada. Essa zona pelúcida e a membrana do óvulo, que está aqui em preto, existe uma região estreita contendo um líquido, e o primeiro espermatozoide a entrar em contato com essa região irá fertilizar o óvulo. As membranas do óvulo e do espermatozoide se fundem e o esqueleto do espermatozoide é puxado para dentro. Esse evento faz com que o óvulo se torne impenetrável, então nenhum espermatozoide consegue mais se ligar após o primeiro conseguir. Já dentro do núcleo, o material genético do espermatozoide se espalha e uma nova membrana se forma em volta do material genético, criando um pronúcleo masculino. O núcleo feminino é puxado em direção ao masculino por microtúbulos. Os dois pares de cromossomos se juntam e cada pronúcleo completando o processo de fertilização. Nesse momento, o único material genético é formado, determinando instantaneamente todas as características, como sexo, cor do cabelo, cor dos olhos, tipo de cabelo, entre tantas outras características. Essa única célula é agora chamada de zigoto, e é o início de um novo ser humano. E agora os cílios da tuba uterina estão levando o zigoto em direção ao útero para implantar-se na parede endometrial e continuar o seu desenvolvimento. Oi, meu nome é Thaisena, sou do primeiro período do curso de farmácia. Eu vou falar sobre a primeira semana de desenvolvimento embrionário. Bom, a primeira semana de desenvolvimento embrionário é marcada por 3 eventos, que é a clivagem do zigoto, a formação dos blastocitos e o início da implantação. Bom, a clivagem do zigoto é uma sequência de divisões mitógenas que o zigoto vai sofrer e que vai causar um rápido aumento de número de células. Por exemplo, aqui eu tenho um zigoto, uma célula única, envolvida pela sua zona pelúcida e o seu núcleo de prótese e os seus cromossomos. Quando vai ocorrer essa clivagem, vai ser 30 horas após a fecundação. E quando ocorrer a clivagem, vai ser um estágio de 2 células, estágio de 4 células, estágio de 8 células e o estágio de 12 a 32 células. Quando esse estágio entra em 12 a 32 células, não vai ser mais chamado de zigoto, vai ser chamado de moro. A moro se forma bem próximo do útero e quando ela está na cavidade uterina, o útero começa a se movimentar e atravessar a zona pelúcida. E ela se concentra entre essas células. A entrada desse líquido é tão intensa que elas vão mexer as células, vão se movimentar e elas vão se organizar de outras formas. O grupo de células vai se formar em uma espécie de envoltório. O outro grupo de células vai se formar em uma espécie de forma. Essa cavidade que ficou é onde o líquido vai entrando. À medida que esse líquido vai atravessando, a zona pelúcida vai desaparecer. Essas camadas de células achatadas são chamadas de células achatadas de trofoblastos. E esse polo aqui a gente vai chamar de embrioblastos. E essa cavidade de líquido que ficou a gente vai chamar de cavidade dos blastrócitos. E é assim que é formado os blastrócitos. E aqui vai ser o início da implantação. Bom, o início da implantação vai ser há 7 dias. Olá, eu me chamo Thiago Oliveira, sou acadêmico de farmácia e agora eu vou explicar um pouco sobre a segunda semana do desenvolvimento embrionário. A segunda semana é caracterizada pelo término da implantação do blastocisto no 10º dia e a formação do disco embrionário bilaminar e também a formação de estruturas extra-embrionárias, a cavidade amniótica, o ânimo e o saco vitelíneo. Aqui nós temos as de amarelo para representar as glândulas uterinas, aqui são os vasos sanguíneos, aqui nós tem as paredes uterinas, aqui é o ciciotropoblasto e aqui os hormônios HCG. Bom, com a progressão da implantação no blastocisto, ocorre mudança
no embrioblasto, que resultam na formação de uma placa bilaminar. O disco embrionário, formado por 2 camadas. Aqui nós temos o disco bilaminar, dividido nas 2 camadas. Essa de amarelo é chamada de hipoblasto. A hipoblasto ela é responsável pelo desenvolvimento da exocelômica. A epiblasto ela é responsável para desenvolver mais rapidamente a cavidade amniótica. Bom, esses processos aparecem em um pequeno espaço no embrioblasto, a cavidade amniótica, que é essa aqui, ó, de branco. O epiblasto forma o assolado da cavidade amniótica e o hipoblasto o teto da cavidade exocelômica, que é aqui. As células do hipoblasto migram para formar a membrana exocelômica, que reveste para a superfície interna do citotrofoblasto. Logo se modifica para formar o saco vitelíneo primitivo. As células do endodermo do saco vitelíneo formam o mesodermo extraembrionário, que circunda o âmino e o saco vitelíneo. Assim, a formação do ônio, disco bilaminar e o saco vitelíneo. Com o desenvolvimento, surgem espaços celômicos isolados no interior do mesoderma extraembrionário. Posteriormente, fundem-se para se formar o celoma extraembrionário, que envolve o ônio e o saco vitelíneo. Aqui nós temos a mesoderma e os espaços celômicos aqui. E a extraembrionário, que vai se fundir com a mesoderma para formar o celoma extraembrionário, né? Como eu falei, que envolve o ônio e o saco vitelíneo. O celoma extraembrionário divide-se o mesoderma extraembrionário em 2 camadas. O mesoderma somático extraembrionário, que reveste o trofoblasto e o ônio, e a mesoderma esplânico extraembrionário, que envolve o saco vitelíneo. Bom, vou falar um pouco da terceira semana de desenvolvimento embrionário. Ela com a primeira perigastulação, que é o processo na qual vai formar os 3 fletos embrionários. E o primeiro processo da gastulação é chamado de embolia, é onde a célula entra dentro de si, formando uma dobra que vai dar origem a 2 fletos embrionários, que é o ectoderme e o endoderme, essa parte interior. E essa cavidade vai chamar de arquêntero, que vai dar origem à estrutura digestória. Logo depois do ectoderme ser formado, as células deles vão migrar para dentro dessa cavidade e vai formar o mesoderme, que é a terceira camada do fleto embrionário. O ectoderme é responsável basicamente pela criação da epiderme, da pele, de unhas, do sistema nervoso, de mucosas, da hipófise e de olhos. A mesodérmica, essa parte do meio, ela é responsável basicamente pelas serosas, que são tecidos que revestem o corpo, que revestem órgãos internos como o pericárdio, que é o órgão que reveste o coração, pela origem da musculatura, pela origem do sistema cardiovascular, sistema linfático e o sistema genital. Essa parte mais interna, interior, que é o endoderme, é responsável pelo sistema digestório, pelas glândulas e pelas glândulas endócrinas. Logo depois, essa parte vai se diferenciar, que é chamada de arquêntero, que ela vai dar origem à notocorda, que a notocorda ela ajuda o embrião a se sustentar. Logo depois a notocorda ela vai sumir e vai dar origem à coluna vertebral. Como podem ver aqui, o arquêntero vai se diferenciar, vai começar a dobrar e vai dar origem à notocorda. Logo depois da notocorda ser formada, essa estrutura aqui chamada de placa neural vai começar a fechar e formar o tubo neural, onde vai dar origem à medula espinal e órgão do sistema nervoso central.
Aí aqui vai ser a formação dos celomas, que são basicamente onde os órgãos do tórax e do abdômen vão ser formados aqui dentro, formando essas cavidades aqui, onde os órgãos internos do tórax e abdômen vão ser formados. Aqui podemos ver que o tubo neural já se forma, aí temos o tubo neural, a notocorda, os celomas e o tubo digestório. E aqui é basicamente a vista da visão do embrião formado depois da neurulação. Meu nome é Isabel e eu fiquei com 4ª a 8ª semana do desenvolvimento embrionário. 4ª a 8ª semana é de fundamental importância para o embrião, porque a maior parte do desenvolvimento embrionário no que se refere ao surgimento de órgãos acontece neste período. É chamado de período organogênese, organo de organismo, gênese, origem. Nesse período acontecem 3 fases: crescimento, morfogênese e diferenciação. O crescimento envolve a divisão celular e a formação dos produtos celulares. Morfogênese, que morfo vem de forma, gênese e origem, acontece a formação dos tecidos, incluindo os movimentos celulares, permitindo a interação das células. E por último, é a diferenciação. A diferenciação ocorre a maturação dos processos fisiológicos, no que se resulta a formação de órgãos e tecidos capazes de desempenhar suas funções especializadas, ou seja, o coração, os pulmões e os rins vão desenvolver suas respectivas funções, né? É importante destacar que, neste período, se o embrião for exposto a substâncias teratógenas, que são substâncias químicas, ocorrerá graves anomalias congênitas. Como assim? Se a gestante ingerir essas substâncias teratógenas, né, sem consentimento, assim espero, o embrião vai sofrer alteração na sua formação, porque é um período em que os órgãos estão em formação. O embrião vai sofrer alteração na sua formação, porque é um período em que os órgãos estão em formação, né? Então, é de suma importância que a gestante tenha muito cuidado nessa fase. Se bem que os cuidados devem acontecer do início da gestação ao final dela, né? Mas neste período da 4ª a 8ª semana, os cuidados devem ser dobrados. Bom, agora eu vou mostrar para vocês as modificações de semana após semanas, da 4ª à 8ª semana. Bom, 4ª semana. Na 4ª semana ocorre o dobramento do embrião. E esse dobramento, percebemos que ele tem um formato de C, apresentando uma cauda no final. Aqui do lado são os somitos, né, a representação dos somitos. E os somitos, ele vai dar origem às vértebras, os músculos e as costelas. Na 4ª semana, o coração ele produz uma saliência ventral, que no caso é a saliência cardíaca, que está aqui ao lado do cordão umbilical. E já bombeia sangue. Aqui são os primórdios da orelha e os primórdios cristalinos. E o prosencéfalo, ele produz essa grande elevação aqui na cabeça, como podemos perceber. Na 4ª semana, os brotos tanto dos membros inferiores e superiores já estão presentes, porém não estão visíveis. E na 4ª semana também ocorre a formação dos arcos faríngeos. Com os 24 dias, o primeiro arco faríngeo mandibular visíveis. E na 4ª semana também ocorre a formação dos arcos faríngeos. Com os 24 dias, o primeiro arco faríngeo mandibular se forma e com os 26 dias, o arco faríngeo ióide se forma também. 5ª semana. Na 5ª semana, vemos que a modificação no corpo é pouca, né? Percebemos que aqui os somitos ainda estão presentes e o corpo ainda tem um formato de C com a presença da cauda. Aqui os arcos faríngeos estão bem mais visíveis, né? A saliência cardíaca vemos que já está bem próximo da cabeça. Bom, 6ª semana. Um pequeno detalhe, na 6ª semana já não apresenta essa cauda, é porque aconteceu um errozinho com outro embrião e eu tive que usar esse. Então, digamos que aqui, abaixo do membro inferior, tem uma placa presente, né? Aqui no membro superior já há a presença dos raios digitais, que no caso são os dedos. E o olho já apresenta a sua pigmentação. 7ª semana.
Na 7ª semana, vemos que a modificação já é grande, né? O corpo já produz uma grande diferença, os somitos já não estão presentes e aqui os dedos, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores, já apresentam as suas divisões. 8ª semana e última semana deste período. Na 8ª semana, o embrião ele já apresenta um formato humano, apesar da cabeça ainda ser desproporcional para o corpo. Os membros já estão bem visíveis e bem formados, tanto superior quanto inferior. Já vemos a localidade do cotovelo, a localidade do joelho e os dedinhos bem separados, a mão formadinha e o pé formadinho, né? Aqui as aurículas da orelha já têm a sua forma final, apesar da intensidade ainda ser baixa. Essa partezinha escura aqui na cabeça é o plexo vascular do couro cabeludo. Aqui a pigmentação do olho. E é isso. Bom, essa foi a apresentação e particularmente eu amo embriologia porque eu sou uma mamãe de 33 semanas, quase 34, né? Então, sou bem suspeita para amar essa matéria e foi muito importante para mim apresentar esse trabalho e é isso. Beijo.